Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Hoje a gente vai falar sobre arte grega. E como é um assunto muito grande, a gente vai falar sobre arte grega hoje e também na semana que vem a gente finaliza, ok? A gente inicia hoje falando sobre arquitetura e escultura. Bom, vou ler a introdução aí do texto. Grécia e Roma são considerados o berço da cultura ocidental, né? Ocidental aqui do nosso lado do mundo. Oriental é Japão, Índia, o lado da Ásia, tá bom? Então, Grécia e Roma foram as civilizações mais prósperas da antiguidade e nos deixaram uma grande herança cultural. Os conhecimentos elaborados por esses povos, como as artes, a ciência, o direito e a filosofia, permanecem fundamentais para a nossa civilização. Então, eles inventaram, né, a democracia, o conceito de democracia, eles fizeram estudos astronômicos, estudos que a gente usa até hoje, né, como base. Filósofos gregos a gente estuda até hoje, e a arte, né? A gente vai falar sobre as esculturas, a arquitetura, eles servem de influência também até os dias de hoje. Então, o que esse povo produziu lá mais de 2.000 anos atrás, mais de quase 3.000 anos atrás, eu diria, a gente ainda estuda. Bom, na arquitetura, a gente poderia falar muito sobre arquitetura, tá? As construções mais importantes dos gregos foram os templos, né? Eles construíam templos em homenagem aos seus deuses, eles acreditavam em vários deuses, eles tinham deus para um monte de coisa. E os templos eram construídos em homenagem aos seus deuses. Eles não tinham uma tecnologia, nem os materiais próprios para produzir o que a gente tem hoje, né? Hoje a gente entra num lugar e tem aquele espaço aberto enorme, né? Eles não conseguiam fazer isso, eles tinham que colocar pedras, né? Para produzir um teto. Então eles não conseguiam espaços muito grandes internos. Então acabava que no templo era basicamente a imagem do Deus que ele fazia homenagem e as festas, as comemorações aconteciam do lado de fora, tá? No espaço aberto. Bom, nos templos, a gente vai destacar aqui, falar um pouco sobre os 3 tipos de colunas, que são da ordem dórica, da ordem coríntia e da ordem jônica, que são esses 3 desenhos que eu coloquei para vocês. A dórica ela é mais simples, mais lisa, não tem muito detalhe. A coríntia já é um pouco requintada com essas voltinhas e a coríntia é bem trabalhada, né? Vocês podem ver que tem folhas. Cada uma servia para um tipo de prédio diferente. A gente hoje, como vocês podem ver nas fotos, infelizmente, gente, muitos prédios gregos, né, se perderam ao longo de tantos anos de guerra, de batalhas, e também por conta da ação do meio ambiente, né, terremotos e chuva. Mas a gente ainda tem bastante, alguns prédios ainda estão bem conservados. E como vocês podem ver, ó, a gente tem a foto de ruínas com a ordem jônica ali, lá em cima, junto ao teto, e do lado a ordem dórica. Aí a gente fala na segunda foto sobre o Paternon, que fica lá em Atenas. Ele está assim, infelizmente, hoje, bem, bem quebrado, bem em ruínas. Ele foi construído em homenagem à deusa Atena, que é essa daí da foto. Dentro a gente sabe que tinha uma escultura enorme da Atena, de tipo 2, 3 metros de altura. A parte da frente do Partenon, ele foi retirado pelos ingleses lá no ano de 1800 e ele foi levado para dentro de um museu. E ele está hoje em dia dentro do Museu Britânico de Londres. Bom, a gente aqui em Campos, né? Eu estou em Campos, a gente tem o Fórum, que fica ali na pracinha do Liceu, ali pouco depois do centro, e ele, se vocês um dia tiverem oportunidade, se vocês já passaram por ali, ele foi construído para se parecer com o Parthenon, tá? Assim como vários outros prédios espalhados pelo mundo. A gente encontra, né, construções que se assemelham, que se inspiraram no Parthenon. E fora os templos, né, a gente pode destacar os teatros, né, que a gente tem nessa foto.
O teatro, eles eram construídos em torno de uma montanha, né? Eles aproveitavam já o formato da montanha e faziam as cadeiras ali. Eles produziram ginásios, né? Eles praticaram esportes. É na Grécia que surgem as Olimpíadas. Praças ou ágoras, que eram onde os cidadãos iam para discutir, né? Eram praças públicas. E a escultura, que para mim é o meu assunto favorito da Grécia. Gente, a intenção dos artistas gregos, né? Óbvio que isso aqui foi evoluindo, eles não começaram fazendo tudo assim maravilhosamente bem. A gente divide a escultura grega em três períodos: o período arcaico, o período clássico e o período helenístico, tá? E ao longo dos anos eles foram sempre tentando evoluir, tentando melhorar. Eles buscavam trazer sensação de movimento, realismo e naturalismo. Essas palavras que estão destacadas são características das esculturas gregas. O objetivo dos artistas gregos, né? Infelizmente, muitas esculturas, a maioria esmagadora das esculturas se perdeu ao longo dos anos, né? O que a gente tem muito é esculturas com pedaços faltando, como vocês podem ver nessa foto. A gente tem essa moça aí sem os braços, que é a Vênus de Milo. A gente tem a Vitória da Samotrácia, essa daí com as asas, que perdeu a cabeça e os braços. A gente tem do lado o Discóbulo, tá inteiro, né? Graças a Deus. Mas, infelizmente, a gente perdeu muitas dessas estátuas porque não foram conservadas, não foram bem tratadas, não foram bem guardadas, foram perdidas ao longo das guerras, de batalhas. Mas o que tem está guardado dentro do museu, são e salvo. Bom, o objetivo dos artistas gregos, gente, era trazer o máximo de realismo e naturalismo possível para essas esculturas. Eles queriam que você olhasse para uma escultura e falasse assim: meu Deus, olha que perfeição, parece que essa mulher tomou um banho de tinta e congelou. Tá? O objetivo dos artistas era esse, trazer o máximo de realismo, o máximo de detalhes. Olhem como o tecido, né? Isso tudo é feito de pedra, né? Essas 3 esculturas que eu estou mostrando para vocês nessa página foram feitas em mármore. Mármore é uma pedra e olhem como você consegue perceber, né? E olha o tecido, o caimento do tecido. Isso é pedra, gente, pelo amor de Deus. E olha como que parece que é um tecido que foi jogado em cima de uma escultura, né? Mas não, foi feito assim. Na Vitória da Samotrácia, a gente percebe o vento, né? Parece que tem um ventilador ligado ali, batendo na roupa dela. Eu botei para vocês aí 2 vídeos, um da Vitória de Samotrácia e outro da Vênus de Milo, né? É uma youtuber que eu gosto muito, que ela conta um pouco mais, se aprofunda mais na história dessas esculturas. Quem tiver vontade, eu aconselho que veja. Tem 6 minutinhos cada um, são bem legais, tá? E as esculturas gregas, elas foram estudadas de novo depois no Renascimento, depois no Neoclassicismo, e são referência até os dias de hoje. E na última página, é um detalhe, é porque descobriram, hoje em dia a gente tem tecnologia suficiente para saber, né, que essas esculturas eram todas coloridas, só que elas desbotaram ao longo de seus muitos anos de vida, né? E aqui tem a escultura hoje em dia, a escultura como seria pintada. E é até estranho, né? Nosso olhar não está acostumado. Eu deixei um vídeo aí falando sobre esse assunto. Ele é grandinho, tem 19 minutos, mas quem tiver interesse pode assistir. Gente, já falei demais. Semana que vem a gente continua nesse assunto, tá bom? Um beijo, tchau.